Que Deus abençoe a todos vocês, uma feliz quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus, amém? Para mim é uma alegria, por mais uma vez, por mais um dia, por mais um programa, compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, amém? Nossa passagem de hoje está em João, no capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. João 9, do verso 1 até o verso 3. E a palavra de Deus tem como título aqui, a cura de um cego de nascença. E ela diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil em alguma área da sua vida. Talvez na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, nas suas finanças, no seu trabalho. Algo não somente muito difícil, mas algo muitíssimo difícil de ser enfrentado. Parece que não há saída. E você se pega perguntando a si mesmo o porquê de tudo isso. Por que será, Senhor, que tudo isso está acontecendo? Muitas vezes a gente fica tentando procurar pecado onde não existe. Porque, na verdade, você quer uma explicação para tudo que está acontecendo com você. Por que você está passando por isso tudo? E a gente fica, muitas vezes, procurando esse pecado, mas não há pecado. Mas a gente fica tentando descobrir alguma coisa. Às vezes, eu sei que somos nós, sim, que abrimos brechas nas nossas vidas. E aí, quando a gente abre brecha, é claro que o inimigo ele não perdoa. E aí a gente dá legalidade a ele para operar, para atuar na nossa vida. Existe isso. Eu sei que existe. Eu tenho consciência disso e sei que você também tem. João 5 vai falar um pouquinho sobre isso. Você está em João 9? João capítulo 5, a gente vai estar lendo aqui dos versos 1 até o versículo 9, uma passagem conhecida. A Bíblia fala sobre a cura do paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, querem ser curado? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Agora preste atenção junto comigo no versículo 14. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou o paralítico no templo e disse a ele, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Você percebeu a diferença? Em João 9, a gente percebeu ali através da resposta de Jesus que aquele cego de nascença, ele não tinha pecado, os pais dele não tinham pecado, mas aquilo ali aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. E aqui em João 5 a Bíblia já remete a essa resposta de Jesus falando para aquele ex-paralítico, olha, você já está curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A gente entende aí, a Bíblia não fala claramente o que aconteceu, mas é nítido através dessa resposta de Jesus que aquele homem tinha cometido algo, tinha praticado algo e cuja consequência foi estar paralítico durante
38 anos. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que há situações e há situações. No caso aqui de João 9, não havia nada de errado com o cego. E muitas vezes, assim também está a nossa vida. Tirando essa parte onde a gente abre brecha para o inimigo e dá legalidade a ele, existe também, em contrapartida, essa situação como a do cego de nascença, que não há nada de errado. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação delicada, a gente está enfrentando algo e a gente não está entendendo por que aquilo está acontecendo, como eu falei, em alguma área da nossa vida, e a gente fica olhando para dentro de nós e fica procurando pecado onde não existe pecado. Querido, eu não sei o que você está vivendo. Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo e foi algo recente. Eu não sei o que você está vivendo, mas essa situação que você está vivendo, essa tempestade, essa batalha, ela vai ser para a glória de Deus. Se você verdadeiramente é alguém que tem procurado obedecer a palavra de Deus, seguir as Escrituras e viver verdadeiramente como um cristão, e você está vivendo uma situação muito difícil, eu quero dizer a você que isso será para a glória de Deus. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor também me levou até Atos, no capítulo 27. Se você for ler todo o capítulo 27 de Atos, deixa eu colocar aqui, você vai ficar surpreendido com todas as situações adversas que foram vividas pelo apóstolo Paulo. Aí eu pergunto a você, qual é o pecado de Paulo? O capítulo 27 de Atos fala sobre muitas situações adversas vividas pelo apóstolo num navio rumo à Itália. Eu vou pontuar aqui rapidamente alguns versículos do capítulo 27. Ele começa ali no versículo 4 dizendo: partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre e eram contrários os ventos. No versículo 7 diz: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento que era contrário. No versículo 9 diz que depois de muito tempo a navegação tornou-se perigosa. Acabou, pastora? Não, continua. No versículo 14 diz: entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento. Terminou, pastor? A adversidade de Paulo não terminou, não. No 15 tem mais. E o 15 diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. O 18 diz: açoitados severamente pela tormenta. O 20 diz: e não aparecendo já havia alguns dias, nem sol nem estrelas. Queridos, a situação era cada dia pior. Às vezes isso pode estar acontecendo com você, porque isso aconteceu comigo. Um dia era pior do que o outro dia. E quando você pensava que poderia melhorar alguma coisa, ficava pior. E você não sabe por que isso está acontecendo. Assim como foi na minha vida, assim eu creio que vai ser na sua vida. Isso será para a glória de Deus. E como se não bastasse toda essa tormenta na vida de Paulo, um dia, outro dia, uma noite, outra noite, meses vivendo aquela situação de quase naufrágio. Como se não bastasse, no capítulo 28, a Bíblia diz que ele ainda é mordido por uma serpente. Olha a situação. Ele tinha acabado de chegar em terra, ufa, finalmente. O final do verso 44, no capítulo 27, fala: e foi assim que todos se salvaram em terra. Você pode imaginar a cena? Paulo tinha acabado de chegar em terra depois de meses à deriva. Finalmente ele chegou em terra, provavelmente todo encharcado, né? Achando que, tô em terra, vou ter algum descanso. Aí o que acontece? Ele se aproxima de uma fogueira para se aquecer um pouco. E aí dos gravetos daquela fogueira, a Bíblia diz que sai uma serpente, sai uma víbora e gruda nas mãos de Paulo. E olha o que o versículo 5 diz. Porém, ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. O que você está vivendo, guarde isso no seu coração. Será para a glória de Deus.
Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando para um grupo específico de pessoas que estão me assistindo agora. Eu não sei o que você está vivendo, mas se você tem verdadeiramente procurado ser um cristão de verdade, pare de procurar pecado, porque não tem pecado. O cego de nascença não tinha pecado, os pais do cego não tinham pecado. Foi para a glória de Deus e assim vai ser na sua vida. Amém? Eu compartilho com você o que eu vivi. Então, aquilo que eu recebi de Deus por ter vivido uma situação muito difícil, muitíssimo difícil. Eu quero hoje consolar você com essa palavra, porque eu fui consolada. Eu também estava procurando pecado onde não tinha pecado. E o Espírito Santo falou ao meu coração que essa situação seria para a glória de Deus. E assim também eu digo a você. Essa situação que você tem enfrentado, você vai sair dela, porque Deus é com você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba a força que vem da palavra do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Você já acessou o Facebook do Recado do Coração de Deus? Lá você encontra fotos, vídeos, mensagens, tem acesso à agenda de ministrações da pastora Andréa Rocha, além de poder registrar o seu testemunho de fé para que outras vidas sejam abençoadas. Acesse agora facebook.com/Recado Oficial e saiba tudo o que acontece em nosso programa. Facebook Recado do Coração de Deus, todos os dias perto do seu coração. Olá, em janeiro a sua vida será muito abençoada. Nós vamos trazer aqui no Recado do Coração de Deus convidados muito especiais que vão ministrar mensagens de coragem, fé e ousadia para que a sua comunhão com Deus seja renovada no ano de 2018. E no primeiro dia do ano estará em nosso programa o pastor Rogério Postigo, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro. Esteja conosco durante todo o ano de 2018. Certamente Deus terá grandes revelações para a sua vida. Recado do Coração de Deus, direto do coração de Deus para o seu coração.